Olá a todos, este é mais um Tem que Manter Isso Viu, que, enfim, a gente botou esse nome por motivos óbvios, mas eu também fico feliz que a gente tem conseguido manter isso, né? E estamos agora no nosso 20º episódio, um tema também muito interessante, como todos os temas que a gente tenta trazer para cá, claro, esse um pouco mais sensível, e também por isso a gente trouxe uma convidada amiga minha, da Isa, é, publicitária, trabalha com mídias sociais, entre outras coisas, e ativista dos direitos da mulher, e em várias frentes, né? O aborto acho que é só uma delas. E Cíntia, seja bem-vinda, por favor, se apresente. Oi, obrigada, Rafa. Agradeço o convite. Então, eu sou a Cintia, eu moro aqui em São Paulo, tenho 26 anos e sou publicitária. Como ele falou, eu trabalho com redes sociais e tenho um contato muito forte com o feminismo, principalmente durante a faculdade, que foi quando eu comecei a conhecer mais a fundo o movimento e entender todas as suas vertentes, todas as pautas que ele apresenta. E por conta disso, eu acho que a gente falar sobre esse tema do aborto é extremamente importante e tá um assunto super discutido atualmente e a gente tem que falar assim sobre isso porque as pessoas elas têm uns conceitos muito absurdos sobre o tema e é isso. Obrigada pelo convite. Olá, Cíntia, obrigado por ter vindo falar com a gente. Esse tema realmente ele é muito importante, né? Enfim, a gente tem, sei lá, a gente tem notícia de que na verdade, muitas mulheres no Brasil morrem, né? Tentando fazer abortos em situações, né, como as pessoas chamam, né, clandestino, porque elas não têm acesso a isso no sistema de saúde. E fora todos os outros problemas, né? Quer dizer, todas as outras dificuldades que tem em torno disso, né, a impossibilidade delas terem, né, controle sobre o próprio corpo e várias outras questões que eu acho que você pode falar muito melhor que a gente. Na verdade, estou pensando assim, por onde a gente começa com essa história? Porque assim, uma das coisas importantes de falar sobre isso, né, me parece tentar encontrar sei lá, um espaço, né, em que a gente possa pensar no direito das mulheres enquanto indivíduos e numa questão do respeito às diferentes visões de mundo, né? Então, quer dizer, eu acho que a gente não precisa começar falando disso, mas eu acho que a gente precisa entrar nesse assunto que é como é que a gente lida com, sei lá, talvez a principal frente anti-aborto que tem na nossa sociedade, que é o pensamento religioso, né? Então, assim, a gente não tem como suprimir, né, esse pensamento, essa visão de mundo, e nem é isso que qualquer pessoa minimamente razoável quer, mas ele gera um problema, né? Porque ele interfere nessas e outras questões individuais de pessoas que não seguem o que eles pensam. Mas, enfim, não quero entrar nesse momento agora. Acho que eu queria te perguntar, assim, para iniciar, assim, como é que vocês, né? Você falou, estou vindo tô envolvida com o movimento feminista. Qual que é a primeira abordagem em relação ao aborto? Tem a ver com a questão de saúde? Tem a ver com a questão de direito individual? Tem a ver com a questão política? Como é que é a primeira entrada nessa história para a gente começar a falar de aborto? Tá, legal. Na verdade, eu vou pedir permissão para dar um passinho para trás e a gente entrar nesse tema falando sobre como que isso começa, né? A gente, para discutir aborto, a gente tem uma mulher que está grávida e que não deseja estar. Então, eu acho que tem alguns pontos, né, nesse quesito que são importantes da gente falar e aí depois entrar com, de fato, como abordar o tema aborto sem olhar nessa parte antes, né? As pessoas têm a ideia meio falha de que os métodos contraceptivos eles são eficazes e não são passíveis de erro. Então, muitas vezes as pessoas, ao julgarem uma mulher que está decidida a fazer um aborto, a primeira coisa que se fala é: mas por que que não se cuidou? Por que que não tomou
um anticoncepcional, não usou uma camisinha, enfim. Vem logo esse julgamento de cara, né? Se isso não aconteceu do nada, aconteceu porque você quis assim e você é culpada. Então, a gente falando primeiro disso, que as pessoas precisam ter essa visão clara de que os métodos contraceptivos eles são falhos, e isso muitas vezes, mas todo mundo tem informação hoje em dia, beleza, a internet está aí, na verdade nem todo mundo, né, a gente tem uma porcentagem gigantesca de pessoas que não têm acesso à internet, mas tudo bem, considerando que as pessoas que têm acesso às informações ou que conseguem fazer uma consulta com um ginecologista, uma coisa mais detalhada. Ok, a gente está falando de uma mulher aí que ela tem um entendimento sobre os métodos. Aí fica um pouco confuso, porque muitas vezes quando a gente vai, como uma mulher vai no ginecologista, ela está buscando mais informações sobre o anticoncepcional dela. Qualquer pessoa que já tenha pegar uma bula de um anticoncepcional na mão, vai ver que aquilo ali é uma coisa muito grande, confusa, com informações cruzadas, que você fica sempre na dúvida. Toda menina, adolescente, mulher adulta já teve alguma dificuldade para entender alguma etapa daquele processo, e o médico, na maioria das vezes, simplifica dizendo, você vai tomar no seu primeiro dia da menstruação, vai tomar por X dias, e vai fazer uma pausa, e volta a tomar depois de tantos dias. Enfim, as informações elas são passadas de forma muito rápida, isso é um outro ponto também que precisa ser discutido. Qual que é o acesso dessa mulher à saúde do corpo dela, como ela se cuida, e não falando única e exclusivamente de anticoncepcional, usar camisinha também pode trazer, tem riscos de falha, às vezes por a pessoa não saber colocar, não saber tirar, enfim. Muita coisa aí dentro que mostra que não é simplesmente, ok, tem pessoas que não se cuidam, mas que acabe a quem julgá-las, né? Acho que não é esse o ponto. Mas tem as pessoas também que, ou por falta de informação, ou por algum outro motivo, não consegue, na verdade, tem que lidar com um método que não é 100% eficaz. E aí, ok, aconteceu. A mulher engravidou no momento que ela não gostaria de estar grávida. Se é que tem momentos também, isso é outra discussão. Mas, enfim, o que fazer, né? Essa parte da religião que você fala é um dos pontos que são os de maior julgamento quanto a uma mulher que está passando por essa situação. A gente tem a religião com uma forte presença no nosso país e as pessoas, elas, além da religião, elas usam a moral para poder ficar pensando, ok, vamos apenas julgar essa pessoa, tirar esse direito dela, e como que as feministas têm a visão deste fato, né? O principal lema do feminismo é que as mulheres tenham direitos sobre os corpos delas. Então, muitas vezes a pessoa não está num momento que ela considera que é importante para ela ter um filho, ou ela não tem uma condição psicológica, ou ela não tem uma condição financeira, ou por qualquer outro motivo. Por que a gente tem que ver o feto como uma vida maior do que a da mulher que está passando por este momento, e por que a gente tem que fazer esse julgamento em cima disso? Eu acho que esse é um dos principais pontos. Além, é claro, da questão da saúde que você falou. Porque daí a mulher que não tem o direito sobre o corpo dela, ela vai fazer de outras formas. Ela vai buscar, de qualquer forma, fazer isso. E como que funciona para essa mulher que não tem o dinheiro, que não tem a condição, que não tem a informação? Ela está colocando a vida dela em risco. Quantas que não morrem, infelizmente, tentando fazer esse aborto num país onde não é legalizado, onde ela não tem uma estrutura. Então, a pauta maior é essa. Qual é o suporte? Como que a gente... por que essa mulher precisa desse suporte? Como a gente vai dar esse suporte? E infelizmente, a gente acaba fazendo isso de formas que não deveriam ser feitas, né? Então, a gente, dentro do movimento, existem grupos de suporte, tudo no anônimo, você não utiliza aborto, utiliza outras palavras para falar sobre o assunto. Enfim, a gente sabe que essas mulheres, elas querem fazer isso, e a gente está ali para querer dar o suporte para ela e fazer ser uma coisa o mais segura possível. Então, eu acho que esse é o principal, a frente principal dentro do feminismo em cima desse tema. Eu, por acaso, tinha sugerido esse tema há um tempo atrás, depois que eu li um dos textos que eu coloquei de referência, né, para hoje, que é o texto do cara contra o aborto. Aí, de lá para cá, coincidentemente, né, rolou
aquela tentativa da bancada da Bíblia de encaixar lá numa parada que não tinha nada a ver, que tinha a ver com, se não me engano, o tempo que a mulher pode ou não voltar para o trabalho depois de ter o filho, alguma coisa assim. E aí conseguiram encaixar uma parada bizarra lá, que é desde da concepção, né? Aí, por acaso, também depois, logo na sequência, saiu o texto do Carlos Orsi, que, digamos, seria pro-choice, né? Que é como chamam o direito de escolha, né, da mulher fazer o aborto ou não. Acho que, claro, a visão feminina, né, é fundamental, porque nós, homens, falando desse tema, rola uma assimetria aí, né? Claro que a responsabilidade de fazer o filho, claro que também passa pelo homem, mas não tem como comparar o peso das duas situações para um homem e para uma mulher. E é curioso, quando a gente fala de religião, e quem aqui nos ouve, eu sei que pelo menos o Gus sempre nos ouviu, sabe que eu sempre trago uma visão biologizante das coisas, né? Ou, na verdade, uma tentativa de explicar algumas questões sociais e humanas dessa perspectiva. E é curioso como os religiosos adotam essa perspectiva, né? Ou tentam adotar quando tratam do aborto, quando eu, diferentemente, né, do que eu costumo fazer, coloco o aborto ou a questão da gravidez como um todo como uma parada muito mais, principalmente hoje, né, social e de saúde do que uma questão biológica, que eu acho que nesse sentido ela do ponto de vista humano, secundária, né? Então, é curioso isso. E esse conservadorismo, né, ele é muito prejudicial, porque ele traz argumentos que, enfim, são usados para ter um tipo de poder sobre uma mulher, né, um poder de controle, né, totalmente moralista. E até uma das coisas que o Carlos Orsi fala no texto dele é essa questão de que, no fundo, a mulher não pode ser dona de si mesma, e se ela está passando por isso, é porque ela é uma devassa que quis transar, e agora ela que ature as consequências. E desse lado conservador é triste também, ou é mais bizarro, né, que a bancada da Bíblia, ela tem uma congruência enorme com a bancada da bala, né, e então esses argumentos também, eles são muito casuísticos e são usados pró-vida em determinada situação e pró-morte, digamos assim, em outra situação. Lembro aqui, antes de passar a bola aí para o Gus, duas coisas que eu sempre me lembro nessa questão do aborto, que é a experiência do Dr. Drauzio Varela, né, que trabalhou muito tempo com presidiários e hoje ele atende presidiárias, né, e a grande maioria das presidiárias, acho que 60%, cai na cadeia por causa da nossa política antidrogas, né, muitas tentam entrar com drogas no presídio para o marido, para o namorado, e acabam sendo enquadradas e vão direto para o juiz, né? E do juiz já vão para a cadeia. Elas não podem nem passar em casa e nem se despedir dos filhos. E fala que essa é uma das piores tragédias que acontecem no Brasil, que essa mulher já tem, enfim, provavelmente mais de um filho, mais de 2 filhos, ela não tem nem 30 anos, e aí, tipo, é ingenuidade não acreditar do modo como isso acaba impactando a sociedade como um todo, né? Essa quantidade de gente criada longe da mãe e por esses motivos. E outra coisa que eu lembro também, e que é triste também da gente pensar, eu tenho uma amiga que um dia ela comentou comigo que tinha feito um aborto, e ela é uma pessoa de dinheiro, não é alguém que teve que ir para a clandestinidade. Quer dizer, é clandestino, mas o atendimento é completamente diferenciado de alguém que é pobre. Mas ela falou que, eu perguntei como foi, ela falou, eu cheguei a uma clínica normal, claro que não está escrito lá clínica de aborto, fui muito bem atendida, as pessoas te deixam super tranquila, ela é sedada, e ela acordou e já estava, digamos, bem, assim, entre aspas, né, tipo,
já podia ir embora, acho que depois de algum tempo ali. Então, assim, é uma questão totalmente profissional e acaba sendo uma tragédia, né, social e de saúde, que as pessoas não possam ter acesso a isso que a minha amiga que pôde pagar teve, né? Então, enfim. Bom, quer dizer, eu acho que a Cíntia falou umas coisas assim que mostram, na verdade, uma coisa que o Rafa acabou de falar, que é essa coisa da assimetria, porque na verdade todos esses temas que ela levantou, né, começando pela questão dos contraceptivos, né, como, né, a gente, se você parar para pensar ou para olhar, ou enfim, como também é assimétrico, porque na verdade, quer dizer, você tem por um lado a pílula, né, anticoncepcional, que tem, como ela falou, né, uma complexidade grande na aplicação disso, e aí, né, a depender do nível de escolaridade mesmo, né, das pessoas, vai ser mais difícil dela conseguir regular isso. Além disso, tem uma coisa que você não mencionou, Cintia, mas que parece que cada vez mais tem aparecido isso, que é também certas implicações de saúde mesmo, né, da pílula, as alterações hormonais que provocam no corpo, a possibilidade de talvez aumentar a incidência de certos tipos de câncer e outras coisas assim. Ao passo que do lado do homem, né, cara, pouco se estuda, né, métodos contraceptivos para o homem, quer dizer, tem a camisinha e basicamente é isso, né, e vários homens não querem usar, né, quer dizer, fica aquele constrangimento, quer dizer, as mulheres têm que forçar, né, tem que falar alguma coisa que já é meio ridículo, né. Então, assim, quer dizer, mas de todo modo sempre fica essa coisa de que o ônus está em cima dela, e de fato é complicado, porque, querendo ou não, quem vai, entre aspas, perder mais, no caso de uma gravidez indesejada, certamente, né, absolutamente, é a mulher, porque para o homem é muito fácil sair fora, deixar isso para lá, né, tipo assim, em alguns casos ele vai dar alguma ajuda, né, caso, enfim, haja uma pressão social para que a pessoa tenha a criança, enfim, então é muito assimétrico, é muito pesado e, enfim, a impressão que se dá é que isso reflete uma coisa que existe desde sempre, né, há séculos, esse controle, né, a ideia de que a mulher é menos, né, e ela não só é menos do que o homem, como ela é menos também do que, como você falou, aquele feto, né, e a impressão que eu tenho é que essa ideia de que a mulher é menos que o feto é porque existe a chance de que aquele feto seja um homem. Porque também se for uma mulher, meio que em algumas culturas até tanto faz, né? Quer dizer, você tinha lá na China as pessoas matando as meninas, né? Porque eles queriam ter filhos homens. Mas também estou fugindo, tô saindo do tema. Uma coisa que eu queria, já que a gente já tocou vou entrar direto na questão religiosa, porque tem né, como o Rafa colocou, tem a questão curiosa de que o argumento deles é biologizante. Quer dizer, eles começam a tentar estabelecer coisas do tipo... primeiro que eles colocam uma ideia de que, né, uma ideia abstrata de que vida, né, seja lá o que isso for, a gente nem sabe direito definir o que é isso, é uma espécie de valor absoluto, e, portanto, todo tipo de vida tem que ser preservado, e aí começa um discurso biologizante que tenta definir, né, onde começa a vida, e a história de vida começa na concepção, e aí o texto que o Rafa mencionou do Carlos Rocha é bem interessante, porque ele também coloca muita areia sobre esse argumento. Mas, assim, o que eu tenho percebido, por exemplo, nas minhas conversas com pessoas pró-aborto, anti-aborto, né, e que vem de argumentos religiosos, é que essa discussão, ela me parece que ela não vai para lugar nenhum. Onde começa a vida, onde termina, porque a moralidade do ato de você, né, extinguir uma vida em potencial ou não, isso, cara, isso é infinito, isso não tem uma resposta. Quer dizer, você pode discutir isso muitas vezes, as pessoas vão ter posições e não tem nenhum parâmetro possível para você estabelecer uma regra moral que valha para todo mundo. E eu fico me perguntando, então, assim, mas por outro lado, quer dizer, nós estamos diante de uma sociedade que também tem uma simetria, que se você for para vamos supor, se você fizer um plebiscito, né, perguntando se o aborto devia ser legalizado, é evidente que essa posição vai perder. Pelo menos do jeito que a coisa está configurada agora. Então, a questão, digamos assim, democrática também está contra isso, né?
porque a maioria, né, que é quem em tese tem voz no processo democrático, ela parece ser contra o aborto. Então nós temos um problema, que é como conseguir avançar nesse tema, porque, cara, como eu, que enxergam isso como uma questão de saúde, como uma questão de liberdade individual, é preciso tentar abordar isso, inclusive com as pessoas religiosas, de outra forma, entendeu? Que não é bater de frente com a crença dela, mas talvez eu fico pensando, será que o caminho é tentar deixar assim, entrar mais na questão de que, bom, veja, diferentes e a gente precisa ser capaz de conviver. Para dar um exemplo e para te passar a bola, Cíntia, pra você ver o que você quer comentar, né? Porque não estou exatamente formulando uma pergunta. A gente estava almoçando no restaurante semana passada com a Priscila, minha esposa, e a gente pescou uma conversa numa mesa do lado. Assim. Então era uma família, tinha umas mães com criança pequena, pessoas mais velhas, eu não peguei todos os argumentos, mas elas estavam falando de aborto. E lá pelas tantas, a mulher, uma mulher que estava com a criança pequena, vira e fala assim, eu, eu acho, tipo assim, ela dá um argumento do tipo, como se fosse um argumento pró-escolha, mas ela fala, eu sou contra, né? Eu sou contra o aborto, mas eu acho que as pessoas, mas eu não me importo que as pessoas façam, entendeu? Ela fala, eu respeito, a Priscila me soprou aqui, eu respeito a opinião das pessoas que querem fazer aborto, mas eu sou contra. E aí a gente ficou pensando, cara, esse modo de dizer é um modo errado, né? Porque se você respeita, né? Você poderia dizer sempre no sentido, quer dizer, a pessoa ela coloca uma opinião geral que deveria valer para todos, ela diz de modo geral, eu sou contra o aborto, mas ela diz eu respeito as pessoas que querem fazer aborto, mas quando na verdade a posição talvez mais correta deveria ser eu não quero fazer aborto e respeito quem queira, né? Porque se você é contra, você está tirando o direito da pessoa que você, entre aspas, respeita de fazer o que ela quer. Né? Então eu fico pensando, será que um dos caminhos possíveis era começar a tentar lidar mais com essas questões até meio semânticas, né? E tipo, ajudar a esclarecer pessoas do tipo, cara, você não precisa, né? Você não tem que ser contra, você pode não, né, trazer para a questão individual. Inclusive porque bom, eu vou deixar você falar e depois eu entro com essa coisa, tem um argumento mais dentro da teologia cristã que a gente pode depois, se fizer sentido, eu complemento, para não falar demais. Então eu te entrego aí, Cintia. É muito comum mesmo isso que você está falando, das pessoas confundirem. Elas acham que quem é a favor do aborto significa que vai abortar quando estiver grávida. Não é assim que funciona, né? As pessoas elas precisam entender que a gente pode se posicionar a favor de algo, mesmo que não vá fazer. É extremamente pessoal isso. A escolha de fazer ou não, de querer engravidar ou não, de constituir família ou não. Isso é um âmbito extremamente pessoal e as pessoas não têm essa noção de que são coisas diferentes. Tem várias pessoas que têm esse mesmo discurso, falam que são contra, e que não acreditam por questões religiosas e morais, isso é o certo a ser feito. E aí que a coisa fica muito complicada, porque a gente tem que saber diferenciar, né? O que é a minha opinião e o que é o coletivo. E as pessoas estão cada vez mais usando, se apoiando em a minha opinião para querer discutir um tema. Tem que aprender a olhar acima disso, né? Olhar para o coletivo. Então, a problemática da religião é difícil. Você passar por cima disso ou conseguir parar naquela situação que você vai falar o que é a concepção, onde que começa a vida, é uma discussão eterna. As pessoas não chegam num consenso sobre isso e exatamente por conta das questões pessoais que elas têm relacionadas a isso. Por exemplo, eram a pílula do dia seguinte uma forma de aborto. Isso já demonstra que para essas pessoas a vida acontece no momento em que a relação sexual termina. Então, fica se questionando
isso é a forma certa de pensar? Para que lado que as pessoas vão em relação a isso? Muita gente não sabe e de fato, muito biológico para poder entender como que... E as pessoas, elas se baseiam nos seus achismos para a questão sem ver o lado maior, que é ser pró-vida, mas é que vida? A vida que está dentro do corpo desta mulher, mas não a vida dela, né? Porque daí não importa a forma como ela vai fazer, se ela vai fazer, se não vai fazer, não importa. O que importa é proteger o feto. E dentro daqueles textos, do texto contra o aborto que o Rafa dividiu com a gente, aparecem algumas soluções muito estranhas, estapafúrdias, não sei nem que palavra usar, na verdade. E uma das que marcou muito foi sobre... se você não quer o filho, tem um monte de gente que quer, então vamos falar sobre adoção. Dando outro assunto aqui na conversa, mas, enfim, como se fosse fácil, né? Como se você fazer a mulher ficar 9 meses tendo uma gestação que ela não quer, numa situação que ela não pode, onde o psicológico dela já está extremamente abalado. Porque toda mulher que é sexualmente ativa, que tem amigas que são sexualmente ativas, já passaram por um momento da vida em que desconfiou que estava grávida, que a menstruação atrasou, aí tem que ligar para amiga, ou que a amiga te ligou falando, amiga, será que deu alguma coisa errada? Só esse momento, toda mulher já sabe. Extremamente difícil, de uma gravidez indesejada já abala o seu psicológico de uma forma surreal. Imagina quando você tem uma confirmação. E aí o teu psicológico já está todo fora do lugar e você tem que ouvir desses argumentos de que mas tem quem queira essa criança, faz a gestação, que a gente sabe que não dura pouco tempo, são 9 meses. E aí depois você... como se fosse a coisa mais fácil do mundo. Então, esses argumentos todos dentro... em volta, né, da sua opinião pessoal, que acabam atrasando todo o discurso e atrapalhando uma questão de saúde, justamente porque dentro da religião a gente tem que ser a favor da vida, independente de que tipo de vida, de quando começa, enfim. É muito complicado. E então, ó, essa crueldade imposta à mulher, né, enfim, não vejo outra palavra, é crueldade. E essa discussão sobre aborto, né, então, primeiro, você vê essa posição dos conservadores, eles, como vocês comentaram, eles só se tornam histéricos a respeito disso quando é em relação ao outro, né, quando é em relação a eu posso influenciar a vida de uma pessoa que ele, pela própria opinião dele, pelo papel que ele já está fazendo, ele ignora, enfim, essa individualidade da pessoa. Ela não está nem aí mesmo com a pessoa. É uma forma de você, como eu falei antes, querer controlar isso. Mas essas pessoas que, ainda mais os religiosos, conservadores, você vai ver, quantos filhos o cara tem? Tem tantos filhos. Quantos são adotados? Nem nenhum. Entendeu? Quanto o cara banca por mês de lar de adoção, que também é outra tragédia, né? Você obrigar uma mulher que não quer ter um filho a ter um filho, que depois ela vai ignorar, e ainda teoricamente, teria que construir um lugar para receber essas crianças, né? Então, assim, essa pessoa, no fundo, ela tá literalmente cagando, literalmente não, né? Figurativamente, ela tá cagando para essas duas pessoas, seja a mulher ou o filho que vai obrigar essa mulher a ter, justa por questões morais atrasadas, né? É claro que tem uma questão que a humanidade ela é imperfeita, a humanidade ela não é e não existe um estado utópico de perfeição que a humanidade vai alcançar um dia. Na verdade, isso não existe. E se existisse, é claro que o aborto não existiria por outros motivos que fosse, até a parte de seja por tecnologias mais avançadas, seja porque a nossa biologia fosse diferente, entendeu? Então, às vezes, se houvesse um ovo externo, né, da mulher, como a da galinha,
precisa ser cuidado por alguém, né? Ou que o homem, dada essa outra biologia, se o homem também engravidasse, né? Com certeza a questão seria outra, né? Até dizem que o próprio Dr. Drauzio, ele não é uma frase dele, mas ele, quando ouve essa frase, concorda que se o homem engravidasse, o aborto nem teria discussão se o aborto seria legal ou não. E outra coisa, eu falo do Dr. Drauzio porque ele é um defensor, né, de uma política de saúde para a mulher que inclua a possibilidade do aborto, mas ele sempre fala que na verdade, o aborto em si, ele é uma tragédia, né? A mulher que precisa fazer um aborto, ela não, enfim, ela está numa situação fragilizada, e ninguém em si é a favor de, essa noção que constroem da mulher irresponsável, né? Que fala, beleza, não precisa usar nada, porque, bom, eu vou ali causar um abortinho, né? Enfim, circula muito nos meios conservadores, principalmente por causa de um quadrinista, né? Que fica fazendo alguns cartoons completamente bizarros de fetos assim jogados no chão e a mulher virando de costas do tipo feliz porque, enfim, fez isso, né? O que também é um absurdo. O lance o aborto ele sempre vai acontecer e vai continuar acontecendo. O exemplo que eu trouxe da minha amiga que pode pagar não é uma exceção, não tem um ponto onde isso vai deixar de acontecer. Então, algo que também eu tento, quando eu debato esse tema com os meus amigos conservadores e tal, né, porque eu não consigo viver numa bolha, então eu tenho pessoas que eu tenho apreço e discordam de mim nesse debate, que eu sempre digo, cara, ok, a sua opinião é essa, mas você não vai conseguir convencer todo mundo da sua opinião. Então você tem que jogar, da minha perspectiva, do lado do pragmatismo, que é as pessoas, você tendo a melhor opinião possível, embasada sobre isso, as pessoas que pensam em abortar vão deixar de abortar, né? As mulheres que precisam e tomaram essa decisão vão deixar de abortar? Não. Se isso vai acontecer de uma forma ou de outra, qual é o melhor jeito de você lidar com isso, entendeu? Não é você virar as costas e ignorar que o problema não existe. Então, se você vê, tem uma estatística que eu acho que ela é crucial para a gente entender a tragédia que é esse problema, a cirurgia mais comum do SUS para a mulher é curetagem. É a mais comum. E se você começa a cruzar os dados, você percebe que você chega à conclusão que é resultado de abortos caseiros, entendeu? Então, geralmente, são meninas desesperadas, obviamente sem dinheiro, que tomam essa decisão, né? E aí há relatos e relatos de a menina fragilizada que tentou, pelos meios mais medievais possíveis, né, tirar o feto que ela está grávida, e chega no hospital, não tem coragem de dizer o que aconteceu, e depois acaba morrendo porque, enfim, os médicos não fizeram ali uma inspeção correta do que podia estar dentro ainda do útero dela, e ela volta para casa e, enfim, tem uma infecção generalizada e coisas do tipo, né? Então, o mais adequado seria que, como os países desenvolvidos, que também quando a gente pensa, né, que existem países, e aí, é claro, esses países mais desenvolvidos, onde isso é ponto pacífico, né? Ou seja, eles até já passaram por isso, já resolveram isso, e hoje o debate nesses países é em torno de questões mais fundamentais para a humanidade no século XXI, né? Então, a gente ainda, esse tipo de posição conservadora ancora o Brasil num passado praticamente medieval, né? E eu sempre pensando nas meninas que têm que tomar essas decisões e passar por isso, enfim, é uma tragédia, uma crueldade que a gente faz com essas pessoas. Cíntia, eu queria te perguntar uma coisa. Você provavelmente está mais por dentro dessa discussão que está tendo,
estava tendo aí no Congresso sobre o caso de aborto, que eles inclusive estavam querendo mexer numa lei que tirava a possibilidade de aborto em caso de estupro. E na verdade, o que eu queria que você meio que comentasse é as coisas, por exemplo, esse tipo de iniciativa desse Congresso conservador. Assim, claro, é evidente que ela tem que ser combatida de todo modo, mas ela é viável de passar ou, eu não sei se você tem conhecimento sobre isso, mas assim, do ponto de vista de legislação, por exemplo, sei lá, eventualmente um Supremo poderia barrar alguma coisa nesse sentido. E um outro caso que eu acho que que é importante mencionar, né, que parece que meio que as pessoas esqueceram, né, é o caso recente do surto de Zika, em Pernambuco principalmente, né, em que nasceram, cara, centenas sei lá, não sei se são mais de centenas, chega a ser milhares de crianças com, com microcefalia, né, e houve um princípio de discussão da possibilidade de que as mulheres que tivessem infectadas com Zika pudessem fazer um aborto, né, para evitar o nascimento dessas crianças que vão ter dificuldades imensas, né, na vida, e claro, essa discussão foi abafada e isso não aconteceu. São várias crianças aí com 2 anos de idade, várias famílias que, cara, as mulheres simplesmente não podem mais trabalhar, elas têm que ficar 100% cuidando dessas crianças, virou um problema geral de saúde no Estado, com um custo gigantesco, porque o Estado está dando uma ajuda de custo para essas mulheres, tem que prover algumas coisas, inclusive tem uma série de procedimentos para tentar estimular as crianças para que elas não fiquem cegas, para elas consigam andar, e isso gera um custo enorme para aquela sociedade e está sendo completamente ineficaz. Então você tem tem mães lá que estão com crianças esperando há meses para fazer o tratamento e, cara, parece que cada dia que a criança fica sem fazer o tratamento, ela vai perdendo a chance de desenvolver mais alguma coisa. E, cara, eu vi um documentário recente, cara, é triste, porque é isso, cara. São pessoas, mulheres que tinham suas vidas, trabalhar, faziam todas as coisas, mesmo que tivessem outros filhos, e agora elas estão completamente. A vida delas virou cuidar dessas crianças com microcefalia, quer dizer, você anulou uma pessoa, né? Então, assim, uma coisa que me deixa muito triste com essa história toda é que me parece que a questão do aborto é uma forma de anular certas mulheres de uma certa classe social. Quer dizer, do mesmo jeito que a gente vê, né, fala-se mais, né, de como que o Brasil é um país que tem uma quantidade de homicídios gigantesca e que as pessoas que são vitimadas por esses homicídios são as pessoas pobres, pretas da periferia, jovens homens, né, que estão morrendo de assassinato. Mas me parece que a contrapartida disso, além dos casos de feminicídio, tem um volume grande também em casos de mulheres que estão abortando e morrendo, que são também mulheres pobres, pretas da periferia, enfim, quer dizer, e jovens, né? Então, quer dizer, é muito triste porque na verdade parece ter uma espécie de seleção, né? Quer dizer, a gente está algumas são eleitos alguns poucos que têm acesso, né? O Rafa falou, a pessoa tem acesso a uma clínica aqui no Brasil. Eu conheço gente que viajou para a Europa para poder fazer um aborto, foi ótimo, né? Afinal de contas, a pessoa tem dinheiro para fazer isso. Quer dizer, as pessoas que têm alguma condição financeira, elas vão fazer e vão ter relativo sucesso. Quem está sendo proibido de fazer isso é quem não tem recurso e instrução e tudo mais. Então, enfim, mas é isso, assim, em que pé que está a discussão, a situação política, ela está piorando, ela está melhorando, ela está estável? Quer dizer, esse movimento recente vai dar em algum lugar provavelmente negativo, ou ele é possível de ser neutralizado pelo tipo de garantia que a gente tem hoje no nosso sistema político, judicial, sei lá? Bom, vamos lá. Só voltar um pouquinho no que o Rafa estava falando, eu achei super legal da gente citar o Drauzio, né? Porque ele tem um engajamento muito forte agora nas redes sociais, ele tem o canal dele no YouTube, ele tem um vídeo, na verdade, muito curto, acho que não chega a ter 2 minutos sobre o aborto,
no qual ele fala sobre um caso que um médico recebeu uma paciente que tinha abortado em casa e não focou no lema da medicina, que é cuidar do paciente e aliviar o sofrimento dele. O médico acabou ligando para a polícia para denunciar a paciente. E aí ele fala o quanto isso é absurdo, assim, você prioriza o que nessa hora? Qual é o seu foco? Por que denunciar essa mulher que está passando por esse momento de sensibilidade? E também o que ele falou sobre esses quadrinhos, né, como que se chamam de abortinho, como se fosse uma coisa fácil. Todos os relatos de mulheres que já abortaram são carregados de muito sofrimento, de culpa, e mostram que não é uma coisa que você vai ali na esquina, faz em 15 minutos, volta para sua casa como se nada tivesse acontecendo. Não é fácil, exige um preparo psicológico muito grande dessa mulher, de como ela vai lidar com isso, do medo de ser julgada, enfim, tem muitas questões em torno disso. Agora, do lado político, a gente está vendo um cenário que está piorando e está piorando muito. A discussão que teve sobre essa PEC foi que era para alterar o tempo da licença maternidade, fazer algumas modificações na lei dentro disso. E aí eles começaram a inserir nessa conversa essa proibição do aborto em caso de estupro. Outro caso que a gente teve que repercutiu de sexta para sábado foi a Rebeca, que fez um pedido para interromper a gravidez dela no Supremo e o pedido dela foi negado. O que aconteceu? Ela era uma mulher pobre, periférica, que já tinha filhos e que estava numa gravidez indesejada, ela não estava tendo condição nem financeira nem psicológica de continuar com a gravidez dela. E, enfim, ela deu uma entrevista para a BBC e ela falou sobre os filhos dela, um que tem 9 anos e outro que tem 6. E ela pediu uma liminar para que ela pudesse abortar esse filho. Enfim, foi negado. O que aconteceu com ela, na verdade, foi que uma ONG se mobilizou a pagar as passagens dela e ela foi até a Colômbia e realizou o aborto dela lá, onde é legal. Então, o que essa notícia repercutiu e, como sempre, repercutem os comentários ao redor disso. Obviamente, uma parcela das pessoas estava abismada com o fato de uma ONG ter participado desse processo, de ter facilitado a ida dela até a Colômbia, enfim. As pessoas sempre com os julgamentos ao redor da questão. Um ponto que a gente já bateu e que é importante bater de novo é isso. Ela, na verdade, entre aspas, vamos colocar aí que ela teve uma sorte. O caso dela repercutiu e ela conseguiu ter esse apoio e conseguiu realizar o aborto dela de forma segura. Mas a gente sempre volta para o fato das pessoas que não recebem esse apoio, da quantidade de pessoas, de mulheres que querem abortar e que não conseguem. E quais são os meios que elas vão buscar para finalizar isso. E hoje em dia, na internet, a gente tem, inclusive abertamente, para qualquer pessoa que for procurar, o que a gente chama de e-commerce de pílulas abortivas, assim. Isso sempre existiu, às vezes a pessoa tinha que fazer esse contato por fora, alguém que conhecia alguém, e acabava pagando um valor que não é barato por esse medicamento abortivo, e muitas vezes corria o risco de cair numa fraude, de ser uma pílula que não era nada e que ela acabou só perdendo o dinheiro dela. Hoje a gente tem sites internacionais que fazem envios para o Brasil, mas também não é uma saída barata, eles variam entre 500 a 800 reais, todos os comprimidos que são necessários. E, além disso, eles, na verdade, têm uma equipe, tem suporte, o site tem pessoas que trabalham lá, que dão suporte para as mulheres que querem realizar a compra, ela passa por uma consulta online. Enfim, isso é real, os depoimentos estão lá, e são sempre muito carregados de culpa e de sofrimento. Então, acontece. As pessoas precisam aprender a lidar com o fato de que acontece. E como que a gente vai observar essa questão, como que a gente vai trazer segurança e como que a gente vai dar o suporte necessário para essa mulher. Eu acho que é isso. Cíntia, se, digamos, entre a comunidade
feminista, existe algum consenso de qual é o melhor modelo para o caso do aborto? Pergunto na boa, assim, no sentido de que se a gente for otimista, né? O que você... não sei se é um consenso entre o que seria razoável ter de serviço, né, público relacionado a isso. Então, assim, um dos problemas que a posição atual coloca, e eu nem estou comparando, são temas diferentes, mas quando a gente estanca a discussão, que é como no caso das drogas, a gente tem que lidar com um acúmulo de problemas, porque a gente não trabalha em nenhuma solução. Então, assim, tem efeito na política carcerária, tem efeito na segurança, tem efeito, enfim, em todas as outras questões. Se houvesse um modelo que resolvesse grande parte do problema que hoje é o aborto, como você, ou não sei se há um consenso, como seria isso, né? Em relação ao que eu coloco, a etapas até decidir pelo aborto, questões de apoio psicológico, o tempo que talvez seria razoável, né? O Dr. Drauzio falou isso, eu até procurei, e pesquisando, diz que Israel tem um modelo, digamos, mais progressista. O problema lá é que a mulher tem que passar por conselhos regionais formados por médicos, psicólogos e assistentes sociais. Então, eu li um relato no New York Times de uma israelense que passou por isso, e ela falou que ainda que ela tenha conseguido o aborto, ou seja, mais de 90% dos casos que passam por esse conselho, que precisa aprovar isso, eles são aprovados. Inclusive, a lei, teoricamente, seria só para alguns casos, mas eles nem mais perguntam qual é o caso. Acredito que, por exemplo, a lei diz que só é permitido para maiores de 40 anos ou menores de 18, mas diz que todas de 18 a 40 que procuram conseguem hoje em dia. E algo que o Dr. Drauzio fala que em Israel não existe limite de meses, né? Então, se a mulher decidir no 8º mês, eles conseguem fazer isso lá. Então, assim, essa é a minha dúvida, assim, se a gente caminhasse para um modelo adequado, se existe até, seria legal como nos Estados Unidos, ou como na Suécia, ou como na Inglaterra, como é que, qual é, digamos, o modelo defendido, né, para que a gente possa mirar ali aos poucos e chegar nele, talvez. Tá, vamos lá. Eu acho que esse tipo de questão, ele começa lá onde a gente começou o nosso debate, né? Como que a gente vai falar sobre a saúde feminina desde o começo? Então, a gente vai ter acesso, as mulheres vão ter acesso a médicos informados, vão ter acesso a medicamento facilitado, as informações corretas sobre os diversos métodos contraceptivos, como se proteger além da gravidez, de doenças, enfim. Vai ser Começaria em ter um modelo eficaz disso, da educação sexual para as mulheres. E aí depois entrando no suporte que precisa ser dado no quesito aborto. A maioria dos países onde é legal até o 3º mês de gestação. Como você falou, tem alguns países que é livre, independente da etapa gestacional que a mulher está. E o que significa na cabeça das pessoas é que como se a mulher que não quisesse estar grávida não fosse saber disso desde o início, né? Em sua grande maioria, ela vai saber desde o momento que ela descobre que ela está grávida, que ela não queria estar grávida. Então, essa liberação até o 3º mês de gestação, que também é a etapa da gestação onde acontece maior índice de abortos espontâneos. Então, durante esses 3 primeiros meses, os abortos espontâneos costumam acontecer com maior incidência, justamente por ser essa etapa de formação do feto. Além disso, por conta, na verdade,
de ter essa etapa de 3 meses, não pode ser um processo demorado, não pode ser um processo longo. Tem que ser uma coisa rápida e eficaz, porque dificilmente a mulher descobre a gravidez na primeira semana de atraso menstrual. Isso leva um tempo, até que se tenha uma desconfiança, que se faça um exame e que se comprove de fato a gravidez. Então, para uma mulher que quer abortar num país onde o aborto é legal, ela precisa receber esse suporte de forma rápida e eficiente, porque ela não tenha que esperar por mais tempo até, de fato, chegar o momento do aborto. Que é um problema, por exemplo, que a gente passa aqui com essas que compram esse medicamento via internet. Como ele é enviado de outro país, ele tem que passar por diversos alfândegas, demora para chegar na casa dela, enfim, ela tem que lidar com o tempo, que é um fator terrível para ela. Quanto mais tempo ela passa grávida não querendo estar, é pior para ela. Então ela tem que lidar com tudo isso e fazer em casa, muitas vezes sozinha, poucas vezes tendo a opção de ter um acompanhante junto com ela. E aí ela, se tem alguma complicação, acaba tendo que ir para o hospital e gera aquele dado que você falou sobre muitos dos atendimentos no SUS serem para realizarem a curetagem, que é essa limpeza que tem que ser feita após o aborto. Então, não acabar também só no momento que a mulher abortou e foi para casa, esse acompanhamento legal ele tem que ter pós o aborto, para essa mulher receber um tratamento digno e receber um suporte para poder seguir com a vida dela e continuar após o ocorrido. Eu acho que é isso. Cíntia, sobre isso ainda, não sei se você sabe, a pergunta bem rápida também, porque a gente está chegando no final. Você tem informação se hoje no Brasil, né, os cursos de medicina e de psicologia, que parece que são duas áreas que teriam que ter muito envolvimento com isso, eles têm alguma coisa, por exemplo, o médico que é formado hoje no Brasil, ele sabe os procedimentos ou isso implicaria também em você rever grades de curso de medicina para que esses médicos estejam capacitados a fazer esses procedimentos? Como é que funciona? E também psicologia teria que fazer alguma coisa? Você tem ideia disso? Também, se não souber, não tem problema, porque, enfim, é coisa meio específica das áreas, né? Então, dentro da psicologia, eu não consigo dizer, mas eu tenho muitos amigos que são estudantes de medicina ou recém-formados em medicina, e é uma coisa que a gente fala com frequência. São dois pilares que são pouco discutidos dentro da universidade, que é essa parte do aborto e também das causas LGBT, que são, enfim, coisas muito específicas e que fogem do que a gente está falando, mas que além dos profissionais não serem preparados para lidar com uma mulher que está angustiada, que quer realizar um aborto, que precisa do suporte, também entra essa parte, enfim, do LGBT ser totalmente marginalizado dentro dos atendimentos que ele recebe. Então, sim, dentro da medicina eu consigo te dizer que é uma necessidade de se repensar desde o início da formação desse profissional, como ele vai lidar, como ele tem que acolher, porque vão ser situações que ele vai passar. Né? Se a gente está num país, independente dele ser legalizado ou não o aborto, a gente tem mulheres abortando e que eventualmente vão precisar ir até um hospital e, na maioria das vezes, na verdade, 100% das vezes elas são direcionadas a não falar sobre isso, a sempre dizer que foi um aborto espontâneo, em momento algum citar que foi algo premeditado e que foi algo que ela fez por vontade dela, porque eles não sabem lidar, ela corre o risco de ser denunciada. Enfim, sim, é uma pergunta extremamente pertinente e que tem que ser repensada. Para finalizar, né, então lendo, né, os textos ou a discussão, assim, eu acho que, como o Gus comentou, essa busca, né, por definir o que é vida, e aí ter uma visão mais biologicizante, né, da vida ou dos processos biológicos, chega a ser ridículo que pessoas religiosas se deem a esse trabalho de ficar buscando essa definição,
acredito que a gente precisa avançar da ideia de que você, vivendo num país como o nosso, numa sociedade como a nossa, você não deve privar as pessoas de coisas que elas querem fazer, né, ou acham que devam fazer, por conta da sua opinião canhestra, né, sobre o que é vida e tal. E se a gente for falar de embriologia, né, e acho que o próprio o Carlos Orsi lida um pouco melhor com isso no texto dele, mas eu lembro que uma coisa que eu não sabia de embriologia é que claro, eles estudam comparativamente, né, como acontece com cada espécie, com cada tipo de bicho, né, com cada tipo de animal, e para mim o homem é também um tipo de animal. E um argumento que eu já ouvi várias vezes é, cara, é uma pessoa porque parece uma pessoa, né? Então você está tirando a vida de não tem cérebro, mas tem olho, esse tipo de coisa. E uma curiosidade que eu achei muito curioso quando eu soube disso, né? Que tem alguns animais que eles, por mais... se você coloca, por exemplo, um embrião de uma baleia, de um golfinho, de um ser humano, de alguns mamíferos, né? E tentar diferenciar eles através dos estágios, né? Porque eles são muito parecidos e só começam a ficar mais específicos a partir de determinado tempo. Mas o que eu quero trazer que é curioso é que o que mais se parece por mais tempo com o ser humano, e aí tem uma dificuldade de identificar o que é o porco. Entendeu? Estou dizendo algo que provavelmente todos esses conservadores ali, ou seja, o porco mais parece um embrião humano por mais tempo, mas também não vejo eles chamando um embrião de um porco de uma pessoa, porque se parece com uma pessoa, e muito menos deixando de comer bacon, né, ou alguma coisa assim, porque existe aí um parentesco embrionário, temporal que seja, entre o ser humano e o porco, né? Então, não faz sentido nos mantermos em questões biológicas dentro desse tema, porque acho que chega a ser até meio burrice ficar se atendo a isso. Então, Cíntia, quero agradecer a sua presença, as suas falas e fique à vontade para suas considerações finais. Acho que o Gans antes vai querer dar também a despedida mas eu fico por aqui. E para quem está nos ouvindo, a gente vai dar uma paradinha agora, depois desse 20º episódio, e devemos voltar ali em janeiro com o 21º, e vocês saberão. Ô, Cíntia, acho que você pode fazer suas considerações finais, que aí eu fecho para poder fazer a despedida final aqui. Tá bom, gente. Eu agradeço novamente o convite. É sempre importante a gente falar sobre esse tema. Eu acho que ele tem que ser discutido mesmo. A gente precisa perder o medo de falar sobre essas coisas, inclusive entre os nossos amigos, entre os familiares, com aquele amigo que tem um pensamento mais conservador. É importante a gente debater e trazer esse assunto para a mesa, porque acontece, aborto vai continuar acontecendo, infelizmente de forma não segura para a maioria das mulheres. Então, não é uma questão que a gente consiga fechar os olhos e fingir que não está acontecendo. Obrigada de novo. Cíntia, obrigado. Pois é, eu acho que o mais importante, como você falou, é manter essa conversa rolando, tentar fugir dessa armadilha da discussão biológica, como o Rafa colocou, e tentar começar, eu penso assim, eu tenho tentado sempre, nessas questões que envolvem problema de crença, focar na ideia de que há pessoas que existem pensamentos diferentes, existem visões de mundo diferentes, e para a gente poder ter um mínimo de paz, a gente precisa ser capaz de respeitar visões diferentes. E respeitar significa não
significa ser cada vez menos contra qualquer coisa e mais pensar aquilo que você quer ou não quer fazer e deixar o outro decidir o dele, né? E aí eu acho que nessa questão é mais importante você falar, cara, como você colocou, as pessoas, isso está acontecendo, isso vai continuar acontecendo, a gente precisa, na verdade, tentar salvar né, essas mulheres, não só dos riscos de vida que elas estão correndo, mas também, cara, dos riscos dela perder a vida, não no sentido da morte física, mas no sentido de realmente, cara, isso ser uma coisa tão grave que vai afetar ela pro resto da vida dela. E, cara, não acho que a gente precisa, né, a gente precisa ganhar mais pessoas tendo uma vida melhor do que, enfim, lidar com as vidas em potencial, né? Eu acho que as vidas em potencial, num futuro em que as coisas estejam melhor, elas vão ter mais condições de ser melhor, de ser mais bem vividas do que numa situação em que há risco, em que há sofrimento e tudo mais. Então a gente tem que diminuir o sofrimento e não acrescentar. Bom, e pessoal, eu queria agradecer aí também quem nos ouviu, quem nos acompanhou aí ao longo desse nosso primeiro ano aí com esses 20 episódios, foi bastante coisa. A gente volta em meados de janeiro e como a gente já anunciou aí, a gente está preparando algumas coisas interessantes aí, porque o ano que vem vai ser pesado, ano de eleição. Eu acho que se a gente ficou chocado com o que aconteceu em 2014 e em 2016, se prepara que 2018 vai ser uma pedrada muito grande. Obrigado de novo, Cíntia, valeu, Rafa, até a próxima, até janeiro. Valeu, falou.